Olá! Por que estamos como estamos? Porque algumas situações elas acabam gerando tanto impacto no nosso cérebro. Como o nosso cérebro interpreta o medo que a gente sente, como o nosso cérebro interpreta, como ele lida com a mudança de rotina, como o nosso cérebro lida com a referência que a gente acaba perdendo do outro nessa situação. Todos os nossos sentimentos, eles têm funções, né? Todos os nossos sentimentos servem para alguma coisa. O medo, por exemplo, ele acaba quando a gente sente medo, numa situação onde a gente tem uma necessidade de nos mantermos em estado de alerta, ou quando a gente se depara numa situação de desafio, o medo ele acaba tendo uma função de nos proteger. O problema é quando a gente não acolhe o sentimento, seja ele qual for, quando a gente não acolhe, né? Então ele acaba resultando em sintomas no nosso corpo, né? Por exemplo, a gente tem uma estrutura aqui no nosso cérebro, a amígdala, que ao se deparar numa situação de desafio ou numa situação onde a gente precisa estar em alerta, ela libera 2 hormônios. Ela libera o cortisol e a adrenalina, né? E quando esses 2 hormônios eles são liberados e eles são mantidos de uma maneira elevada, o nosso corpo ele acaba sentindo e reagindo a isso. Então altera o sono, a respiração, a memória. A manifestação física do medo, ela é a ansiedade. Então, como que o medo, a ansiedade, eles impactam o nosso cérebro? Tudo aquilo que não é elaborado, tudo aquilo que não é ventilado, que não acaba sendo falado, vira sintoma. Então, o medo, ele acaba impactando dessa maneira, essa alteração na produção nessa liberação desses hormônios interfere diretamente como a gente se sente. E é exatamente essa a grande necessidade e o grande motivo da gente acolher tudo aquilo que a gente sente, né? Como a mudança na rotina acaba impactando no nosso cérebro, como a gente acaba lidando com isso. Essa mudança brusca e rápida da rotina, ela faz com que a gente precise de alguns reajustes, né? De alguns ajustes na nossa cabeça, na nossa vida, né? A gente precisa desse reajuste. E o fato da gente estar lidando com um momento totalmente incerto e a necessidade que o nosso cérebro tem de buscar certezas, lembrando que as nossas certezas são super frágeis, fazem com que a gente fique desajustado, que venha um monte de sentimento, lembrando que a gente pode sentir tudo. A maior importância é a gente conseguir ventilar e elaborar esses sentimentos. Por isso que a mudança de rotina brusca e sem saber ter nenhuma previsibilidade de futuro mexe tanto com a gente. E como a referência no outro acaba também impactando o nosso cérebro, né? Por qual motivo? A gente acaba ficando acostumado o tempo inteiro a precisarmos da aprovação do outro, a gente acaba nos depositando o tempo inteiro numa relação e a gente pouco olhamos para dentro da gente. Então, no momento onde o outro não está, quem está é você, os nossos olhos, eles acabam se voltando totalmente dentro da gente, a gente perde o referencial no outro e aí rola também toda uma perda de referência. E essa perda de referência também causa ansiedade, causa sintomas físicos e muitas vezes a gente não sabe bem como lidar. E agora que o outro não está e quem está sou eu, o que eu faço agora comigo? Então, esse momento que a gente está passando, não só esse momento, né, mas que isso a gente leve para a vida, fica uma necessidade de se conhecer, né, do autoconhecimento, de se reconectar, de se conectar e que a gente tenha, acima de tudo, compaixão, que a gente consiga lidar, que nós sejamos pessoas que conduzem as outras para o próprio eixo.